Bom dia a todos. Estamos fazendo um teste com o entrevistado desta manhã, desembargador Francisco Giordani. Vamos aguardar que ele entre na nossa conta para estabelecermos a conexão. Vamos lá. Ótimo. Estamos aguardando. Olá, Giordani, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem e contigo? Graças a Deus também tudo bem. Ótimo. Uma Nos limites alegria. dessa realidade, né? Como? Nos limites da nossa realidade de todos, né? Sim, até porque as notícias do número de pacientes infectados e que vieram a óbito nesta manhã é bastante assustador, né? É verdade, é verdade. Pois é, uma pena mesmo, mas vamos esperar que possamos superar essa fase como outros países estão conseguindo superar, né? É o que sobra, né? A gente consegue, né? É que eu acho que nós criamos mais embaraços para nós mesmos do que outros países estão criando para eles, né? Criaram para eles, né? Mas nós vamos superar, sim. Me parece que em outros países a disciplina do isolamento foi tratada com maior seriedade do que aqui. Não digo só no envolvimento do poder público, mas também do próprio cidadão, né? Que respeitou Sim. bem mais os limites impostos para que, vamos dizer, essa transição fosse, no mínimo, minimizada. É que nós, no meu modo de ver, as discussões acerca de se a eficácia, a duração, acabam gerando dúvida nas pessoas e algumas acham, bom, se ninguém se entende, se vai ter que ficar isolado ou não, eu não vou ficar, né? É Eu digo, verdade. nos outros países teve uma uniformidade maior de pensamento do que aqui entre nós, né? Com certeza, mas aí em Campinas parece que a situação é bastante, vamos dizer, amena comparada a outras cidades aqui do estado, né? Parece que o número tá bem mais baixo, né? Mas, mas o isolamento também não, a adesão ao isolamento também não está sendo muito grande, não. Isso é uma pena, realmente. E agora com esse maxi feriado, né, que todos vamos enfrentar, com possibilidade, inclusive, de se estender até a segunda-feira, né? Sim, sim. Campinas está pensando em fazer segunda, terça e quarta do feriado, né? Então, inclusive nós temos sessões virtuais do tribunal, terça e quarta. Eu tenho terça da Câmara, quarta tem da STC. Eu não sei como é que vai ficar agora. Vamos ver o que a administração decide. É, Que é feriado, né? bom, se Mas tudo isso faz parte. Eu acho que são assim, a gente precisa ver se, porque agora todo mundo fala que isso vai servir para aproximar as pessoas e tal, aquele negócio todo, né? Precisamos ver se esses sentimentos elevados perduram depois que as coisas voltarem à normalidade, né? Porque no momento do transe todo mundo fica meio abalado, né? Depois que a coisa passa, é interessante saber se o sentimento continua, né? algumas coisas serão esquecidas, é isso que você quer dizer, né? Alguns comportamentos. Que a gente acha que tem que adotar, né, mas se acha agora porque por causa do que está acontecendo, né? Depois que tudo voltar à normalidade, é próprio do ser humano também, né?
você vive intensamente o momento, depois você acaba deixando para lá, vai ficando só uma recordação e as pessoas não aprendem a lição, né? Então é um risco, né? É verdade. Bom, nós estamos a 3 minutinhos do nosso horário e já temos inúmeros seguidores participando dessa nossa conversa informal. Então, eu vou abrir a nossa discussão de hoje, inicialmente desejando bom dia a todos os nossos seguidores e agradecendo em especial ao desembargador Francisco Alberto Giordani, do TRT 15, onde também ocupa a nobre atividade de ouvidor, e Dr. Giordani é membro da Academia Nacional de Direito Desportivo e vai tratar conosco nesta manhã do trabalhador rural e as peculiaridades dessa atividade em meio a essa pandemia. Então, desde já, doutor Giordani, muito obrigada pela sua participação. Eu já lhe passo a palavra para suas considerações iniciais a respeito do tema. Tá. Em primeiro lugar, eu peço licença para agradecer o seu convite, o da Tereza, né, que foram as responsáveis pela essa grata oportunidade que eu estou tendo de conversarmos, ainda que virtualmente, mas é sempre um prazer, uma alegria. Eu acho que o que destaca o ser humano é essa possibilidade de poder se expressar melhor, né, de passar suas ideias, e nós estamos vivendo um momento em que temos que apurar uma série de conceitos que hoje vão se mostrando carentes de uma nova visão, né? E eu acho que, relativamente ao trabalho rural, o Brasil tem uma situação curiosa e que também é própria do ser humano. Se eu já puder ingressando no tema, né? Claro. É muito próprio do ser humano a gente enxergar tudo e a todos com base nas lentes que nós usamos, né? Nas lentes que nós temos e com as quais enxergamos. Só que eu acho que o meio rural tem um tipo de... O trabalhador rural tem algumas características que o preservam mais ainda como ser humano. Porque quem vive nos grandes centros, aquela correria, aquela coisa toda e tal... eu, para te dizer uma coisa, sabe, Oni? Para dar um exemplo, de tanto entrar em elevador em São Paulo e falar bom dia e as pessoas não responderem, né, eu criei um lema para mim, né? Se eu já estou no elevador e a pessoa entra, eu não falo bom dia, quem está entrando é quem entra, porque aí eu diminuo o risco. Se eu entro, né, se sou eu que estou entrando, aí eu falo bom dia, né? Se a pessoa respondeu ou não, aí eu não posso fazer mais nada. Mas o que é isso? Isso é o fruto de quem vive nos maiores centros, aquela correria, aquela coisa, e a gente acaba perdendo um pouco do contato humano, daquele calor do contato humano, aquela coisa toda. E esse calor do contato humano, esse relacionamento, eu acho que ele ainda existe muito no interior. E a gente percebe muito isso também no trabalhador rural. Eu acho isso uma coisa muito importante, sabe? Que a gente tem que atentar, o lado humano do trabalhador rural ainda está muito forte, muito arraigado, né? Mais até do que nos grandes centros. Agora, isso traz junto uma dose muito grande de simplicidade. O trabalhador rural é uma pessoa, em termos gerais, né, maciçamente gerais, ele é uma pessoa muito simples, né? E, em alguns casos, tem dificuldades como é que se chama? De saber, de ter notícia das coisas, de poder acompanhar as coisas direito e tal. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver com relação ao coronavírus, né? O trabalhador rural, ele consegue
as informações necessárias, ele tem acesso a essas informações necessárias, né, para que ele desenvolva a sua vida no trabalho, né, com relação ao coronavírus? Aí você vai falar, bom, mas todo mundo está falando em coronavírus, né? Mas todo mundo está falando e aonde chega esse todo mundo? Eu não estou dizendo que lá é isolado do resto do mundo, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso, né? Eu estou falando assim, com relação aos cuidados que se tem que ter, os cuidados específicos do meio rural, né, se os trabalhadores rurais estão tendo as devidas informações, né? Eu vou te dar um exemplo. Os trabalhadores que ficam lidando com os pesticidas. Ataca o pulmão. Sem dúvida. Isso faz mal para o pulmão, né? O coronavírus a agressão dele vai para onde? Para o pulmão. Tá? Então, esses trabalhadores, eles estão sendo devidamente informados sobre isso. Você está demonstrando que existe uma fragilidade muito maior em termos de informação, de cuidado e até de prevenção, comparativamente ao rural e ao trabalhador urbano. Exatamente. Eu até questiono e aí não vai crítica nenhuma, eu não estou aqui para ficar criticando ninguém, mas uma série de medidas adotadas pelo governo, será que a questão do rural foi devidamente considerada? A realidade do rural? Ou se considerou que é aquilo que eu falei, olhar com as lentes das grandes cidades e as medidas tiveram em vista os locais urbanos e não para os rurais? Por exemplo, nós sabemos que no meio rural há uma certa, até uma certa proximidade maior. As pessoas que estão, o meu tribunal é basicamente com questão rural, né? Nós temos inúmeros casos em que nem uma NR, a 31, que manda que tem uma espécie de barraco, alguma coisa, que para poder utilizar como banheiro e tal, aquelas coisas todas. Nós temos casos em que isso não acontece. Nem isso acontece. Então, como é que ficam os cuidados com o dia a dia do trabalhador rural? Como ficam, é muito comum também, no meio rural, se compartilhar as ferramentas. As ferramentas que os trabalhadores estão usando, eles compartilham. Elas são higienizadas, ou melhor, antes mesmo de higienizar, há a advertência para que não se faça esse compartilhamento. E se fizer o compartilhamento, elas são higienizadas antes? Há a possibilidade disso? Há o material para higienizar? Veja que é uma série infindável de situações, tá, que a gente não sabe se os trabalhadores rurais estão sendo devidamente instruídos sobre isso. Aí você vai falar, bom, mas é um problema. Mas é um problema para o empregador também. Com certeza. Por quê? Porque há a questão que também cabe ao empregador, como contratante, né? Quais a nova visão do direito contratual hoje, né? Não é mais do que, em vez das pessoas se engalfinharem, né? Antigamente eu celebrava um contrato porque eu queria alguma coisa de alguém queria alguma coisa minha, então a gente, em vez de resolver no braço, a gente celebrava um contrato, né? Cada um estava olhando, desculpa a expressão chula, mas vai traduzir bem o que eu pretendo dizer, cada um estava olhando o seu umbigo, nenhuma preocupação com a outra parte. Hoje em dia, um contrato não é mais assim, né? Há a obrigação, há o dever de cada parte contratante se preocupar com o outro, não é isso? E o que causa uma série de deveres acessórios, né? Secundários, acessórios, como queiram chamar. Entre eles, nós temos o dever de informação, não é isso? Que é pouco explorado aqui, né? Desculpe. Que é pouco explorado, muito pouco explorado. Mas veja, ele pode ser explorado agora nessa situação do meio rural, concorda? Né? O dever de informação do empregador foi devidamente exercido?
o empregador explicou para o empregado como ele deveria se comportar com relação a isso? Né? Então, veja, só aí nós já temos uma faceta que pode gerar alguma responsabilidade no futuro, alguma discussão. Né? E se você me permite o parênteses, eu até acho que os operadores do direito terão mesas abarrotadas de questões à medida que o tempo for passando, ainda como fruto do coronavírus. O coronavírus não vai deixar só a lembrança desses momentos de isolamento, desses momentos que a gente quer ficar com as pessoas queridas, principalmente com o brasileiro, que é tão expansivo, né? E não pode, tem que ficar. Hoje, por coincidência, é aniversário de uma das minhas filhas, eu não estou com ela, e não vou poder ver. Então, nós vamos ficar com essas recordações. Mas, tá, além dessas recordações, nós vamos ficar com pilhas de questões jurídicas para resolver. Essa pode ser uma delas. No transcorrer da nossa conversa, eu acredito que possamos enfrentar outras, né? Mas essa é uma delas, a questão do dever de informação. Outra coisa, por favor. Normalmente, quando se fala em trabalho rural, existe uma tendência de se voltar a lembrança ou enfoque para toda a mecanização que houve no meio rural, desde, vamos dizer, a ordenha de leite até o plantio e a colheita de inúmeros bens que são consumidos no meio rural. Agora, penso que a grande abrangência hoje do trabalhador rural e que ele não deixou de trabalhar, ele não foi, vamos dizer, devidamente contemplado no isolamento, é do pequeno trabalhador rural, aquele que se dedica ao plantio e à colheita de verduras, legumes e assim por diante, né? Mas eu acho assim, dentro daquilo que eu falei de usar, compartilhar equipamentos, mesmo onde estar mecanizado, né, eu não excluo esses trabalhadores, porque a troca de equipamentos, vamos supor um trator, sim, vai ser usado só por uma pessoa? Alguma máquina? Eles operam em turnos, né? Exatamente, percebe? Então, eu não estou... a situação do pequeno, né, aquele que vai fazer a colheita e tal, pode ser ainda mais grave, mas ela permanece, ela remanesce para os setores que estão mecanizados. Tá? Permanece. E um outro detalhe que é interessante também, a dependência do campo com relação às pessoas da cidade, que é quem vai levar... São as pessoas que vão levar os insumos, são as pessoas que vão trazer o que foi produzido no campo e tal. Há contatos. Né? E esses contatos estão sendo observadas as normas de distanciamento, de comprimento, de coisa toda. Né? Então, por isso que eu digo, abrange o campo como um todo, né? Com as peculiaridades, tá? Se é mais mecanizado, se é menos mecanizado. Por exemplo, mecanizado ou não, né? Vai nos locais onde há refeição, é mantida a distância? Percebe? Foi dito isso, o empregador está providenciando isso. O Ministério da Saúde, ele editou uma cartilha específica para o meio rural, de uma série de comportamentos que devem ser seguidos, né, no meio rural. São seguidos? Percebe? Então, essa é a questão. Então, eu não excluo nenhuma espécie de trabalhador rural. O que a gente pode dimensionar melhor, ou redimensionar, são os graus de sujeição à questão, mas todos estão. Tá? E nós não podemos esquecer
que essas atividades rurais todas são consideradas atividades essenciais. Então Sem vai ter que dúvida. continuar. O trabalho tem que continuar. Então, se o trabalho tem que continuar, essas cautelas têm que ser tomadas e fiscalizadas. E lhe digo mais, né? Elas passam a ser obrigação. Algo assim, como a CLT diz que o empregador não basta dar o EPI, né? Ele tem que exigir ele tem que fiscalizar o uso. Né? E tem que dar o treinamento. Exatamente, tudo isso a gente pode transportar para a questão dessas instruções com relação ao coronavírus. Por quê? Quem não há o dever geral de proteção do empregador para com o empregado? E não é o empregador que tem que cuidar da segurança, do bem-estar, da saúde, da rigidez do local de trabalho? Se nesse momento de crise tem todas essas coisas, o empregador vai ter que cuidar de todas essas coisas também. Né? Nós não podemos, a gente não pode flexibilizar certos cuidados, certas cautelas, né, por conta do momento que nós estamos vivendo. Eu até acho, pelo contrário, né, todo o aparato, né, do direito do trabalho, todo o aparato dos mandamentos constitucionais com relação à pessoa humana, as disposições da OIT, né, a Convenção 155, por exemplo, tudo isso tem que ser usado. São esses os mecanismos com os quais nós temos que trabalhar, tá, para o combate do coronavírus, da epidemia do coronavírus. Então, tudo isso exige, no meu modo de ver, uma atenção muito acentuada para o meio rural. É uma coisa muito séria, porque senão as empresas podem ser responsabilizadas por conta disso. Então, eu faço esse paralelo. Essa cartilha que o Ministério da Saúde adotou e as instruções gerais, tudo que o governo fala, que a população, a sociedade, o meio urbano e tal, tudo que tem que ser feito para poder controlar o coronavírus, cada empregador, não é só no meio rural, mas nós estamos falando do meio rural, tem que levar isso para o intramuros. Sim, para a sua própria realidade. Para o seu espaço, ele tem que levar aquilo lá. Tá? E veja, sempre sob pena de responsabilidade, sobre as consequências da responsabilidade. Aí alguém vai dizer, pô, mas aí vai virar um fardo para o empregador rural, vai virar um peso para o empregador rural. Né? Há uma ponderação dessas, né? Eu diria que é o seguinte, uma vez eu li um livro, era um juiz da área penal, que ele estava falando assim, o ser humano jamais pode ser considerado um fardo. O ser humano é sempre uma esperança. Então, nesse momento, também, o ser humano não pode ser visto como um fardo. Tá? Ele é uma esperança. Ele é uma esperança que todos nós possamos superar esse momento, né, e com o menor sacrifício possível de todos. Tá? E isso exige cautelas. Né? Isso, mais cautelas. Tá? A Convenção 155 da OIT, ela prevê que também nas situações emergenciais, tá, tem que haver cuidados para fazer frente a essas situações. Tá? Se você me permite, porque eu começo a falar, eu não paro mais, né? Quando for o caso, por favor, me censure, mostre uma plaquinha, é hora do intervalo. Não, que aí continue, Jordani. Veja, nós não estamos vivendo uma época em que, antigamente, lá atrás, né, nas épocas priscas eras, a responsabilidade não existia. Depois veio a responsabilidade olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda, né? Aí foi a subjetiva, né? Depois se constatou que a responsabilidade subjetiva já não estava mais resolvendo o problema, aí veio a responsabilidade objetiva, aquela coisa toda. Hoje, já se constata, né? A boa doutrina já está apontando, né,
que a responsabilidade objetiva, ela já não resolve mais o problema. Uma série de problemas ficam fora do âmbito de solução que a própria responsabilidade objetiva, que já é um avanço, né, já foi um avanço em relação à subjetiva, ela não consegue mais. Por quê? Porque a sociedade complexa que nós estamos vivendo, né, essa sociedade hiperdinâmica, né, essa sociedade individualista que nós estamos vivendo, tá, há uma série de danos, tá, que podem ser provocados, principalmente com relação à personalidade das pessoas, que depois não tem mais cura. Qual é a consequência disso, Ione? A consequência disso não basta mais o viés reparatório da responsabilidade. Hoje, a palavra de ordem em responsabilidade é a prevenção. É a prevenção. Nós temos que prevenir, né, para evitar que a coisa... Porque depois, como é que é aquele negócio? Depois que o leite derramou, não adianta chorar. Não é esse o ditado que meus pais me falavam quando eu era pequenininho, né? E olha que isso faz tempo, tá? Então, nós estamos burilando, aperfeiçoando esse ensinamento popular, né, essa sabedoria popular, transpassando, né, para a responsabilidade civil. E com isso, segundo alguns doutrinadores, nós estamos atribuindo a função social da responsabilidade civil também, que é preservar antes que aconteça. Esse momento agora de pandemia é um momento da responsabilidade preventiva. Veja, eu acho que, vamos colocar entre aspas, porque como um dos legados, né, desse momento, no meu sentir, um dos legados dessa questão da pandemia pode vir a ser um maior vigor, uma maior força a ser atribuída à responsabilidade civil sobre o seu viés preventivo. Perfeito. Então, isso acarreta consequências. Por exemplo, um empregador pode vir a ser responsabilizado, tá, pela exposição do empregado aos riscos da pandemia. Reforçada pela falta de prevenção, seja no meio urbano, seja no meio rural. Sim, sim. Para eventualmente, vamos dizer, num processo judicial, minimizaria qualquer questão de prova a esse respeito, considerando ainda mais as considerações do Supremo a respeito da matéria. Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a coisa não é brincadeira. Tá? E eu acho, tá? Eu já teve alguns casos em que a solução ela repousava nesse viés de prevenção essa função preventiva da responsabilidade civil, porque senão não encontra a solução. E a questão é encontrar uma solução. Gostaria de deixar claro que eu não estou querendo onerar mais as empresas e tal, não é nada disso, não tem a questão. Pelo contrário, né, eu estou eu mesmo, né, entrando na atmosfera da prevenção e estou prevenindo as empresas. A ideia é prevenir. Né? Prevenir é o seguinte, tem que seguir à risca, tá, tudo que se fala de uma maneira geral, né, que deve ser feito para combater o coronavírus, né, dentro do espaço geográfico da empresa, no nosso caso da empresa rural, mas serve para todas, né, deve ser rigorosamente observado. Porque isso vai ser, né, num processo judicial, a defesa da empresa. Como vai ser pelo lado, se for o caso, pelo lado do empregado, vai ser a defesa, a motiva que ele tem para poder ingressar com a ação, que não foi observado. Então, daí que eu falei que nós vamos ter pilhas,
né, de questões a serem debatidas à medida que for sendo superado o coronavírus e o entendimento das pessoas acerca disso. E a responsabilidade preventiva vai ser muito importante nessa questão. Ainda nesse tema de prevenção, que é de suma importância, e saindo um pouquinho do nosso tema, vamos dizer, original, o que você nos diria a respeito de todas essas alterações que ocorreram nas NRs, que, de uma certa maneira, batem nesse assunto prevenção? Eu acho que quando se fala em alteração das NRs, eu sempre me lembro que, aliás, foi de um colega nosso da segunda região, né, do Homero, que Sim. ele disse que na década de 70, quando foram editadas as NRs, elas já eram superadas para aquela época. Elas já não estavam acompanhando o estado da arte à ocasião em que publicadas, né? E nós vivemos décadas com isso, e agora quando se fala em mudanças, eu não acho que está se acompanhando o estágio atual da ciência com relação a mudanças, e tampouco está havendo a preocupação com o trabalho decente, com o trabalho seguro, né, tendo em vista os trabalhadores. Nós estamos vivendo um momento, é difícil, é um impasse muito difícil, né, entre a questão do processo produtivo e a inserção do homem dentro desse processo produtivo. Eu acho que é uma coisa que a cada dia vai ficando... não há um equilíbrio na balança. Não há um equilíbrio na balança. Tá? O direito do trabalho, já que nós fugimos um pouco da questão, se você me permite a observação, todo mundo fala que direito do trabalho é crise, crise, crise. Eu não sei você, mas desde a época que eu comecei a voltar os olhos para o direito do trabalho, eu escuto em falar em crise do direito do trabalho. E às vezes eu estou pesquisando algum assunto, como se falava antigamente, nos meus alfarrábios, né, nos meus livros antigos, eu estou procurando alguma coisa, e eu vejo lá, livros assim de 1980, 84, 90, tudo, eu vejo lá, crise, direito do trabalho da crise, crise do direito do trabalho. Então, sempre se fala em crise do direito do trabalho. E tem um autor argentino, que me foge o nome agora, já são os efeitos da idade, né, mas eu tenho o livro que tem esse artigo, um autor argentino que fala que a crise é a companheira de viagem, né? Ele cita um espanhol, também um autor, parece que ele faz referência a um autor espanhol, alguma coisa assim, que a crise é a companheira de viagem do direito do trabalho. O direito do trabalho nasceu por causa de crise. Então, crise sempre acompanhou o direito do trabalho. Agora, o que eu acho que provoca a crise, e aí entra um exemplo dessas NRs, quando o direito do trabalho começa a deixar de ser aquele ponto de equilíbrio entre as relações trabalho e capital e passa a ser apenas um elemento de gestão empresarial, aí é crise. Aí é crise. E por que aí é crise? Porque aí ele está largando, deixando de lado a sua razão de ser. Percebe? Eu não estou dizendo que não tem que se preocupar de forma alguma com a empresa. Ninguém está falando nada disso. Tá? Agora, eu estou dizendo o seguinte, há certas preocupações do direito do trabalho que justificam a sua essência, justificam a sua existência. Tá? Se nós formos deixar de lado essas preocupações, tá? Se o direito do trabalho começar a ter outro fim, outra finalidade, né? Aí é crise, porque aí ele não é ele. É a mesma coisa que eu... Ele perde a essência. É a mesma coisa agora que eu quiser sair por aí e falar, agora eu vou ser um cantor de ópera. Né? Não sou eu, tá? Vou perder a minha essência e ainda vou fazer mal para os outros.
né? E quem for ouvir vai passar mal ouvindo isso aí, me ouvindo. Então, o direito do trabalho é a mesma coisa. Perde a essência, não resolve nada e ainda vai fazer sofrer todo mundo que depende dele. Então, todas as mudanças do direito do trabalho, eu acho que tem que levar em consideração esse aspecto. Tá? E outra, tá? Não se diga que direito do trabalho ele acaba embaraçando as empresas. Porque se ele é um ponto de equilíbrio, tá? Ele é equilíbrio para os dois. Sem Tá? dúvida. Então, as reformas trabalhistas têm que levar isso em consideração. E eu, infelizmente, estou achando que, em muitos momentos, isso não é levado em consideração. Ele vira apenas um elemento de gestão empresarial, tá? O que eu não estou excluindo, mas estou dizendo que não deve ser o preponderante, ou só ele, né? E isso provoca crise. As alterações que nós estamos vendo provocam isso. Posso te dar mais um exemplo? Pois não. Meio rural. Meio rural. Acordo individual entre empregador e empregado. Meio rural. Seria exatamente o que eu gostaria de te ouvir a respeito. Então, mas é uma coisa assim que eu fico pensando, que sabe que eu, embora meu avô materno tenha sido português, ele veio de lá, tal, se estabeleceu no interior antes de vir para a capital e tal. Então, por esse aspecto, eu teria alguma ligação com o interior. Mas eu fui criado na capital e tal, e depois entrei no tribunal da 15ª Região, que é um tribunal do interior, né? Então, tinha certas coisas que eu vi, embora já homem feito, tudo, que passavam pela minha cabeça. Tá? Então, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma audiência numa cidade do interior, e aí a pessoa que ia ser testemunha deu lá a CTPS para a secretária de audiência, pegou os dados dela e tal, e aí eu dei uma olhada na CTPS para ver se tinha alguma coisa que fosse ligar as perguntas que eu pretendia fazer. Quando essa mulher, essa senhora, ela entrou, primeiro todo mundo faz, né? Eu dei uma olhada nela, eu estimei aí uns 40 e poucos anos para ela. Tá? Sentou lá e tal. Aí eu fui olhar a CTPS dela. Se eu não me engano, ela tinha 26 anos. 26 anos. Tá? Extremamente simples. Extremamente simples. Né? E o que o tempo fez com ela? O que o trabalho no campo fez com aquela pessoa? E o que faz com milhões, milhares, né? Como seja, de pessoas. Né? É muito duro. É muito duro. E essas pessoas, eu acho que elas sofrem de um déficit de proteção maior ainda que o meio urbano. Elas estão menos assistidas pela sociedade, por extensão, pelo ordenamento jurídico, né, que às vezes não chega até onde elas estão, de maneira adequada, do que o resto da população. Aí eu pergunto, como é que vai celebrar um acordo individual, um trabalhador rural, desses acordos individuais com relação à redução de jornada, aquela coisa toda, de redução de salário? Como? Como? E outra. Eu estava estudando, tem um autor do Rio de Janeiro, Anderson Schreiber, tá, que eu acho um dos grandes civilistas contemporâneos nossos. E ele insiste muito, ele tem vários trabalhos, inclusive ele tem um livro específico sobre o tema, sobre a questão do dever de renegociar. Que no caso aqui é uma renegociação, né? Eu tenho um contrato de trabalho, estou propondo uma coisa diferente, eu estou renegociando. E ele tem trabalhos sobre isso, que eu acho fantásticos. Né? O dever de renegociar nada mais é do que o espírito de ouvir a contraparte, que nós estávamos falando ainda no início da nossa conversa. Né? Num contrato de execução continuada, que o contrato de trabalho, apesar dessas várias espécies de prazo determinado, a vocação dele ainda continua sendo por tempo indeterminado. Sim. Num contrato desse, é normal que as pessoas, alguma das partes, ou ambas, sei lá, em momentos diferentes, tudo, tenham dificuldades.
Quem na vida não tem dificuldades, momentos de maior dificuldade, né? Então, o dever de renegociar é, eu estou com dificuldade de cumprir o pactuado, tá? Vou expor essa dificuldade para a minha contraparte, né? Para ver se a gente chega a uma solução, né? Esse dever de renegociar, o que ele pede, né, não é a obrigação de chegar a um resultado e pactuar alguma coisa nova no contrato. Ele pede apenas que se ouça, que se proceda com sinceridade, se escute a pessoa, se queira resolver o problema, tá? Isso de um. Do outro, ele tem que ser sincero, ambos têm que ser sinceros e leais, tá? Mas quando eu falo que eu tenho dificuldades, eu tenho que mostrar. Eu tenho que certificar a outra parte de que realmente eu estou com dificuldade e eu não apenas não estou querendo cumprir o contrato a que me obriguei, a parte a que eu me obriguei. Isso passa, segundo o Anderson Schreiber, eu tenho que mostrar, comprovar a minha dificuldade. Uma empresa que quer fazer um negócio desses, ela tem que comprovar as dificuldades que ela está atravessando, né? Nós estamos vendo isso. Como é que o empregado rural, né, vai, né, chegar para o seu empregador, isso já superando a etapa de ele ter a noção de que precisaria ser mostrado alguma coisa para ele. Mas vamos dizer que ele superou essa fase, né, e falou, ó, me mostre qual são os documentos, qual que você tem para me dizer que realmente você está atravessando por um transe. Nunca o empregado poderia falar um negócio desse, nem urbano nem rural, mas nós estamos tratando do rural, né? Então, o dever, o dever de renegociar, na lição do Schreiber, e o professor Nelson, ambos são professores, né? O professor Nelson Neri também trata do dever de renegociação. Não é coisa que saiu da minha cabeça, né? Porque eu nem teria capacidade para isso, né? São grandes doutrinadores que estão abordando a questão. Então, esse dever de renegociar é uma obrigação que se extrai do próprio ordenamento jurídico. Embora não tenha nada capitulado na lei como dever de renegociação, se extrai da boa-fé, da solidariedade social, que está na Constituição, né, da boa-fé objetiva, da função social do contrato. Há vários princípios e dispositivos legais que levam à conclusão da sua exigência. Bom, eu pergunto, se trata então, se é uma obrigação, dever de renegociar, seria que tipo de obrigação? Obrigação de meio ou obrigação de resultado? Se não há, como eu há pouco mencionei, uma obrigação de se chegar a um resultado de mudança, ela é uma obrigação de meio. Ou seja, ela se contenta com a negociação. Se chegarem a um acordo ou não, aí é uma outra situação. E se não chegarem, resta a parte inconformada com isso bater as portas do judiciário e pedir a revisão ou a resolução contratual. Certo? Sim. Agora, no âmbito da relação entre um trabalhador rural e o seu empregador, seria obrigação de meio ou é obrigação de resultado? Ele tem que aceitar. Se é obrigação de resultado, tá, então já não é acordo. Percebe? Se já não é acordo, amanhã, esse trabalhador pode entrar na justiça dizendo que houve vício de consentimento e querer anular o acordo, ter como nulo esse acordo. Percebe? Dani, né? E a participação dos sindicatos rurais nesse meio todo, nessa rica experiência que você está nos transmitindo? Nos dê uma ideia também. Com relação à participação dos sindicatos, eu tenho sentido que, de uns tempos a essa parte, a ideia é afastar os sindicatos. A ideia é afastar os sindicatos, né? Ou reduzir ao máximo possível a atuação dos sindicatos, né? Veja, eu não estou fazendo juízo de valor, né? Se isso é bom, se isso é ruim, né? Eu estou dizendo que desde a reforma de 17, lá do Temer, do presidente Temer,
a ideia foi a de reduzir a participação do sindicato dentro das negociações de um contrato de trabalho. Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer uma observação. Há estudos hoje em dia que demonstram que o cuidado, veja, o cuidado, né, é algo próprio da essência do ser humano. Né? Como é que chama? Leonardo Boff, né, que foi padre, agora não é mais, tal, da teologia da libertação, toda e tal. Tem umas pessoas que gostam, outros não, e tal, isso não vem ao caso. Mas ele tem uma frase que ele adaptou aquele de Descartes, o penso, logo existo, né? Ele fez uma adaptação para o cuido, logo existo. Cuidar é da essência do ser humano. Né? Avançando isso, há estudos que já consideram o cuidado um valor jurídico. Um valor jurídico. Tá? Pergunto, a nossa Constituição não é cuidado? Ela não é espraiada pelo valor cuidado nos seus mais diversos dispositivos? Cuidado com a criança e com o adolescente, cuidado com o idoso, no que eu agradeço particularmente, né, pela minha idade, ao legislador constituinte, essa preocupação, né? Cuidado com o meio ambiente, né? Cuidados políticos, cuidado sim com o trabalhador, né? Cuidado com o trabalhador, com o homem que vive do seu trabalho na condição de empregado. E o legislador constituinte deu, não com exclusividade, mas com uma boa parcela de responsabilidade, o exercício desse cuidado para com os trabalhadores aos sindicatos. Aos sindicatos. Então, a Constituição. A manifestação de cuidado do legislador constituinte para com o trabalhador repousa na atuação sindical em larga medida. Aí a gente escuta, mas o sindicato está fazendo isso, o sindicalista está fazendo aquilo, que papapá e tal. Eu pergunto, coisas erradas, aonde há o ser humano, há o risco de ter coisa errada. Aonde há o ser humano, há risco de ter coisa errada. Aí, para dar um exemplo, se num país imaginário, né, não é o Brasil, país imaginário, tá? Se há parlamentares que não atuam corretamente, num país imaginário, só para exemplo, né? Se há parlamentares que não se preocupam com o bem da coletividade, mas se preocupam com os próprios interesses e tal, bababá. Se fecharia o Congresso nesses países? Ou se procuraria aperfeiçoar a instituição para que a pudesse atender como deve realmente? Vamos imaginar algum país que o judiciário tivesse algum juiz que, ao invés de decidir, decidisse preocupado com os valores da sociedade em que ele se insere, ele quisesse julgar com base nos seus valores pessoais. Né? Vai acabar com o judiciário por causa disso? Ou vai se procurar consertar para que isso não ocorra? Sindicatos. Tem coisa errada no sindicato? Então acaba com o sindicato? Quem vai defender? Veja, esse afastamento gradual da atuação sindical, eu acho até prejudicial. Veja, para pegar esse exemplo do acordo individual que nós estamos tratando agora, sim, esse afastamento dos sindicatos é prejudicial aos empregadores, que pode ser feito, o nosso Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão, não cabe mais debater a respeito. Tá? Mas, como nós estamos falando, eu tenho sentido que essas alterações todas, na medida em que afastam os sindicatos, tá, das negociações, qual é a consequência, ou uma das consequências inevitáveis? Está sendo aproximado, eu não sei se deliberadamente ou não,
mas estão aproximando os contratos de trabalho dos contratos civis em geral. Se afasta o sindicato, então você está partindo do pressuposto que pode haver a negociação com um mínimo de paridade de armas. Não é isso? Tá? Então, se você está partindo desse pressuposto, nós vamos ter, então, que é para seguir a linha do direito civil, nós estamos aproximando o contrato de trabalho dos direitos civis, bom, então não pode ser até a página 3 ou 4. Nós vamos ter que usar várias disciplinas, né, conforme a situação específica, do direito civil, do Código Civil, né, no direito do trabalho, né, nesses ajustes. Né. Então, por exemplo, a empresa quer fazer o acordo, né, para reduzir salários e jornada. Ok. Né. Qual o motivo que ela quer fazer isso? A pandemia do coronavírus. É só olhar vários e vários artigos que estão sendo publicados na área civil. Só a existência do coronavírus, por mais grave que seja, só a existência do coronavírus não é suficiente para alterar o contrato. Não basta. Não basta. Todo mundo fala em segurança jurídica, né? Agora, segurança jurídica agora não se quer mais? Bastou, não estou diminuindo a gravidade da questão, né? O que eu quero dizer é, o simples fato de um coronavírus me autoriza a não cumprir um contrato? Isso não abala a segurança jurídica? Isso. Agora, por outro lado... Temos visto este tipo de conduta, não vi. Acredito que na 15ª região também, quanto a pedidos de suspensão de pagamentos de acordos homologados com prestações vincendas. Então, eu já acho que, veja, nós estamos falando aqui num ambiente acadêmico, né? Não que eu esteja apreciando nada, tudo, cada processo é um processo e tal. Agora, veja, eu vou alegar, não posso cumprir o que eu pactuei, tendo em vista o coronavírus, né? Há uma decisão do TJ de São Paulo, alguém arrematou um imóvel num leilão e tal, e aí tinha que pagar as prestações e entrou com uma ação dizendo para suspender esses pagamentos por conta do coronavírus. Tá? No voto, se não me engano foi da 28ª Câmara de Direito Privado, isso não tenho certeza, mas eu tenho o voto aí, depois se você tiver interesse, se alguém quiser, eu posso passar o número do processo e tudo. Então, a decisão foi o seguinte, tá? Em homenagem, não foi essa palavra, mas o que eu quis dizer é o seguinte, em respeito, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, tá? Não pode abalar o contrato a questão do coronavírus, a não ser que se demonstre que, se eu for pagar, eu me inviabilizo. Percebe? É o que o Código Civil, nos artigos 478 a 480, quando tratam da onerosidade excessiva, que permite, né, que o contrato sofra alterações, tendo em vista alguma grave perturbação do negócio, do contrato, né, tem que demonstrar. Tem que demonstrar. Percebe? Então, essa demonstração, ela passa por, como eu falei, alguma documentação, alguma coisa e tal, esse negócio todo. Então, as empresas que pretenderem, e que me parece, eu cheguei a ouvir que muitas empresas já estão usando as previsões da medida provisória, permitindo os acordos individuais, mas não estão celebrando acordo nenhum. Inclusive, alguns empregados estão sendo avisados por e-mail, você vai trabalhar menos, ganhar menos, blá, 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 blá. Isso não é acordo. E eu acho que o risco que essas empresas assumem de ter problemas no futuro, né, é muito grande. É muito grande. Insisto nisso. A simples, e também insisto que não estou diminuindo o problema, o fato só do coronavírus não autoriza descumprimento de contratos. Claro. Não autoriza descumprimento de contrato. Eu tenho que comprovar, né, e comprovar não se resume a palavras, por mais dramáticas que sejam as colocações feitas, mas são insuficientes, né, eu tenho que provar documentalmente, né, que eu estou atravessando um transe.
né? Porque senão eu vou ter que cumprir o contrato. Aí é que eu volto com a questão dos sindicatos. Tá? Se esses acordos, que podem ser feitos individualmente, como decisão do Supremo, né, forem feitos só individualmente, a empresa vai ter risco de amanhã se alegar visto de consentimento. Tá? Ao passo que, se ela negocia, porque o Supremo diz que não é necessário, mas também não diz que é proibido. Tá? Se as empresas negociam com os sindicatos, né, essas alegações vão ser muito mais difíceis, vão cair num vazio, né, para poder ser sustentadas posteriormente. Então, eu acho o seguinte, os sindicatos têm que ser vistos, principalmente num momento como esse, tá, como elementos necessários, ou se não quiserem a palavra necessários, achando que dá muita importância para o sindicato, ao menos úteis, né, para um encaminhamento de soluções. Os acordos celebrados em nível coletivo, né, darão mais seguranças às empresas, no meu ponto de vista. Ficará muito mais difícil amanhã se alegar visto de consentimento e tal, aquela coisa toda, né, do que se for celebrado individualmente. E ainda mais quando nem sequer for celebrado, for simplesmente comunicado. Sem muito sério. Dúvida. Que é o texto justamente da medida provisória. Aí, na área da 15ª região, Dani, a notícia que se tem é de que houve realmente a utilização de redução de jornada e salário no meio rural, porque nós chegamos à conclusão que é uma atividade mais do que essencial para que todos possamos continuar sendo alimentados. Então, não vejo, talvez até por falta de experiência nessa área, não vejo como reduzir jornada e salário no meio rural de forma geral. Eu não bateu ainda, inclusive eu sou lá da STC e tudo e tal, não bateu ainda do meio rural essa questão lá no tribunal. Mas aí é o que eu te falei. Há um certo distanciamento do meio rural, que é o que eu tenho falado. As coisas podem estar acontecendo, né, e ainda não chegaram. Os sindicatos foram afastados das negociações, então eu não duvido nada que estão acontecendo, né, em níveis individuais, e isso vai bater não bateu ainda, mas vai vir no judiciário. Nós vamos ter muitas questões dessas. Não chegou ainda ao meu conhecimento, como relator, seja como relator na Câmara, seja na STC, de algo nesse sentido vindo do meio rural. Mas só conversas que eu tenho escutado, que algumas coisas estão sendo feitas só comunicando ao empregado, mas eu não tenho elementos. Mas eu sinto que está próxima a hora em que começarão a pipocar ações que vão se discutir essas questões. Sim. E eu acho até assim, vai ser um processo difícil por causa da questão da prova que vai recair para a empresa com relação aos motivos de ser feito isso. Eu gostaria de deixar bem assente de que eu não sou contrário a um acordo. Não é essa a questão. Né? O que eu acho que precisa ser observado é se realmente está havendo um acordo.